Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu estou muito feliz em gravar essa aula, tá? Eu acho que, assim, na minha opinião, essa é uma das aulas mais importantes do nosso curso. Cara, ela tem assim, é vale ouro mesmo essa aula, tá? E você não vai achar conteúdo ensinando isso, porque isso aqui vale muita grana, tá? Eu vou ensinar vocês hoje a como criar um OCR. O que é um OCR? Um OCR é um leitor de documentos. Então ele vai ler PDF, PDF que contém fotos e textos, PDFs que só vêm imagens e imagens, tá? Então eu vou ensinar passo a passo aqui com vocês como é que cria e eu vou fazer os testes aqui e vou mostrar para vocês na prática como funciona, tá bem? Então vamos lá para a aula. Se vocês se recordam, essa IA é a IA de atendimento da Como, ela é uma IA auxiliar, né? Ela não responde de maneira automática, né? Se vocês lembram, ela foi criada justamente com esse propósito de estar criando, treinando a IA para que quando ela estiver madura ali o prompt dela a gente conseguir depois responder isso de maneira automática, tá? A aula da IA de resposta automática a gente também vai ter em breve aqui no curso, tá? Então, a IA que eu dei aula, ela só estava respondendo, ela só tinha a parte de texto e áudio, né? A transcrição de áudio e o texto. A parte de PDF e imagens, ela não tinha nada. Então, o que, que eu fiz aqui, tá? Eu criei um filtro, tá? Que é assim, quando a imagem ela vem aqui na API da como uma... Deixa eu pegar um payload aqui, para vocês entenderem melhor. Ó, por exemplo, quando ela vem tanto em PDF quanto em imagem, ela vem como type file. Quando vem texto, ela não vem isso aqui, ó. Ela não vem essa parte no payload. E quando é áudio, aqui nessa parte vem como voice, tá? É, vem file quando a pessoa manda como um... Como que eu... faz um attachment, né? Quando ela manda direto a foto, ela vem como picture, tá? Então é por isso que eu criei aqui, ó, esse filtro aqui. File ou picture, ela é PDF ou imagem, tá? Então aqui eu fiz esse filtro. O que for PDF, né? O que tiver no final ponto .pdf, ele vai para... Na verdade, ele só está filtrando aqui, mas ele vai para o mesmo workflow, tá? Então quando é PDF vai para cá. Eu usei isso aqui para filtrar o tipo, né? Então ele vai como type PDF, ele vai com a URL do arquivo e com a ID do lead. Aqui é a mesma coisa na imagem, só que muda o type para a imagem, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui o workflow do OCR, tá? Então, assim, no momento que é filtrado ali, ele chega aqui nessa... Ele recebe o payload aqui, e aqui ele vem o lead, a URL e o type. E aí aqui tem esse switch que eu faço o filtro. Se é PDF vai para cá, se é imagem vai para cá, e se é IA vai para cá. Vocês vão entender do que se trata esse IA aqui, tá ok? Então vamos lá. Eu vou começar agora aqui fazendo o teste e vou enviar a primeira imagem aqui para vocês verem como se comporta, tá ok? Então, pessoal, eu vou enviar a primeira imagem aqui, tá? Para vocês verem como se comporta, tá? Primeiro eu vou enviar um RG aqui, um RG fake que eu peguei aqui na internet, e vou enviar ele aqui como JPEG, tá? Então eu enviei ele como JPEG. Vamos voltar lá na IA principal. Ó, 1741. Então aqui, ó, ele já filtrou, tá vendo? Ele filtrou como file. Para vocês verem aqui, ó, o payload, ó. Ele chegou aqui como file, tá vendo? E aí ele chamou esse subworkflow, que é o OCR, tá? Então vamos lá no OCR. A 1741. Aí vamos entender o payload aqui, ó, tá vendo? Aqui é o segundo. É esse primeiro aqui, ó. É o que chegou antes, tá? Deixa ele terminar a execução aqui para vocês entenderem.
Aquela IA, ou da IA, é esse segundo payload aqui, mas eu tenho que explicar o primeiro para vocês entenderem o contexto. Deixa eu dar um stop aqui. Eu cancelei, mas ele foi, tá? Senão não tinha gerado o segundo payload aqui, que vocês vão entender agora, tá? O que aconteceu? Ele mandou aqui o ID do lead, a URL do arquivo e o tipo, né? Imagem. Aqui, esse switch, eu coloquei três tipos, o PDF, o imagem e o IA, tá? Então, como é a imagem, o que eu faço aqui? Eu venho aqui no Visio, que é a parte que é aqui do o endpoint aqui da OpenAI para ele transcrever a imagem, né? Então eu coloquei aqui, analise e descreva a imagem, analise e descreva a imagem. Aqui tá errado, tá em duplicidade aqui, deixa eu arrumar. Depois eu arrumo isso aqui. Então, assim, ó, aqui no JSON, tá assim, ó, analise e descreva o conteúdo da imagem. Caso for um documento, extrai todos os dados do input e informar qual documento se trata. No caso de RG, o CPF ficar em negrito abaixo da label tal, tal, tal. O número do CPF sempre tem caractere antes dos dois últimos dígitos, exemplo. E aí o que eu faço? Eu mando a URL da imagem que a Como disponibilizou para mim. E aqui no output dele, e aqui na IA, só um minutinho. Eu vou rodar novamente isso daqui, tá? Para vocês verem, tá? Porque ele rodou, mas não finalizou aqui nem no end-to-end, tá vendo? Deixa eu dar um F5 aqui. Pra vocês entenderem exatamente o que aconteceu. Vamos lá. Ó, tá aqui, imagem, vou rodar novamente. Ele foi lá para o Vision. Aí ele foi para o agente de imagens, tá? Então, no output do Vision, fez isso aqui, ó. Esta imagem é um registro de identidade do Brasil, aqui estão os dados extraídos. Então, o Vision, pela imagem, né? Pela imagem, ele, ele extraiu os dados. Aí eu mandei aqui para a IA, e no prompt da IA tá assim, ó, você é um resumidor de documentos, apenas resuma o input e não faça nenhum comentário. E aí eu peço para ele colocar no JSON o tipo de imagem, né? Os dados importantes do documento, e a justificativa é para justificar o tipo de documento e os dados mais importantes. Porque isso aqui ajuda a pensar, né? Na verdade, ajuda a IA a pensar mais e cometer menos equívocos, né? Então, o que ele colocou no output dele aqui, ó? Tipo de imagem, registro de identidade civil, dados importantes do documento, nome, Luiz Cláudio, naturalidade, data de nascimento, sexo, ó, filiação, pegou todos os dados, ó, e aqui justificou o porquê que ele escolheu aquele documento, tá? Antes de chamar o outro subworkflow, o que eu coloquei aqui nesse set aqui? O ID do lead, o type IA, o tipo de documento que ele colocou aqui, ó, registro de identidade, e os dados, né? Que é, ó, e aí eu coloquei assim, ó, resumo da imagem enviada pelo human, que é o usuário, né? E aí eu coloquei, ó, o nome, né? Todos os dados aqui, ó. Então ficou esse output. Por que que tem esse type IA? Porque após o processamento da imagem, eu vou chamar eu chamo um subworkflow. Só que esse subworkflow aqui, na verdade, é esse mesmo workflow, tá? Então o type dele tá como IA. Lembra aqui que eu tenho esse filtro de IA, de PDF, de imagem? Então, na verdade, esse subworkflow, ele tá chamando ele mesmo. Vocês vão entender o porquê, ó. Você tá vendo? Ó, aqui foi onde eu processei, ó, tá vendo? Mas aqui foi onde eu processei. Aí ele chamou esse subworkflow, certo? Que aí é essa execução. Aí nessa execução, ele veio type IA, tá vendo? Ele processou a imagem lá e veio como type AI aqui. E aí o que eu faço? Eu filtro e mando para cá. E agora eu faço outra tratativa. O que eu faço aqui? Esse código eu criei para ele extrair os dados do output aqui do processamento da IA e ele formatar para mim isso aqui. Para que ele formata isso aqui? Para eu ir lá na memória da minha IA. Tá vendo aqui, ó, o ID, o Session ID, e eu coloco aqui, ó, o message. Eu vou lá no Supabase e vocês vão entender aqui, ó. Tá vendo que ele tinha processado aquela hora? Eu vou excluir uma linha aqui. O que significa isso aqui? A IA, ela processou o documento,
tá? E ela foi lá na memória, eu fui lá na memória e salvei lá na memória todo o contexto ali do que tem naquele documento. Então, quando ele continuar a conversa, já vai estar na memória todos os dados daquele documento que foi enviado, entendeu? Então, o que eu faço aqui? Deixa eu voltar aqui na automação. Eu formato aqui a mensagem, tá? Porque ela precisa ser formatada como JSON, tá? Ela tem que ser formatada como um JSON, porque essa coluna aqui do Supabase, aqui, ó, ela é um JSON B. Essa coluna é do tipo JSON. Então você consegue guardar um JSON dentro de uma coluna, tá vendo? Todo JSON aqui, ó. É fantástico isso daqui. Depois você consegue trabalhar analisando dados aqui dentro desse JSON, tá? Em outras automações. Então eu alimentei a memória da IA dos dados que eu extraio daquele documento, né? Aí o que eu faço? Eu pego o lead dentro da COM, e aí eu vou ali e coloco, porque aqui, ó, se vocês se recordam, eu peço para ele colocar o tipo de documento, né? Quando ele faz o processamento. Então, aqui, quando ele vem aqui para IA processar, o que eu faço? Eu vou lá na como, lá no cartão do lead, e ele atualiza a parte ali, ó, de resposta IA. E aí eu coloco é, o nome do documento, certo? Que é o, que é o registro de identidade civil recebido com sucesso, tá? E além disso, eu respondo de maneira automática a política aqui, mandando o SalesBot. Que esse SalesBot aqui eu já disparo direto por aqui, né, de maneira automática. Caso você não queira disparar o lead, é só você não usar esse nó aqui do SalesBot. Então, se a gente vier aqui na Como, no lead, olha isso daqui. A resposta da IA ó, atualizou o campo e a mensagem foi enviada automática pro lead. Ó. Vamos ver lá no WhatsApp se eu recebi a mensagem. Olha aqui, ó. O primeiro, tá vendo? Ó, as duas foram enviadas. A primeira foi RG, a outra foi registro de identidade. Mas tá vendo? Foi enviada a mensagem automática pro lead após o envio do documento. Aqui eu enviei um JPEG, certo? Agora eu vou enviar um PDF aqui, que é o mesmo documento, tá bom? Ó, é o mesmo documento aqui, ó. Enviei. Vamos ver lá na IA principal. A IA principal já processou. Ó, já processou aqui, ó. Tipo PDF. Vamos lá no OCR. Vamos ver aqui no OCR. 1751. Lembrando que esse workflow de OCR vai estar disponível para os alunos do curso, tá? Então você imagina, daqui a pouco eu vou explicar como você pode usar esse OCR, mas assim, dá para você vender com valor bem caro isso aqui, porque muitas empresas necessitam disso daqui e nessa parte de IA e não conseguem achar alguma coisa bacana. E com isso daqui vocês conseguem fazer muita grana. Isso que eu falo. Esse curso aqui, só um workflow que você vende, você já paga o curso. Então, os workflows aqui é o que vale ouro. Eu poderia vender só o curso e vender os workflows à parte, mas não, eu não vou fazer isso não, tá? É claro que alguns workflows ali, dependendo, né, da complexidade e tudo, a gente vai poder colocar ali de graça, mas para quem é aluno também vai ter no mínimo aí 50% de desconto, tá? Então vamos lá, ó, tá rodando ainda, ó, já processou. Vamos ver a resposta antes, ó. Tá vendo, ó? Registro de identidade civil recebido com sucesso. Certo? Agora vamos entender aqui o que aconteceu, tá? Então, vamos aqui no CR, tá? Deixa ele, deixa aparecer o payload aqui, para a gente entender, porque essa parte aqui é a parte mais importante aqui desse OCR. O que aconteceu aqui? Veio como type PDF, né? Aqui filtrou, ó, PDF, tá vendo? Filtrou PDF. O que eu fiz aqui? Eu fiz o download do PDF, tá? Da imagem, para quê? Para que eu consiga extrair os dados desse PDF, tá? Para extrair os dados desse PDF. Então aqui, ó,
na parte desse, desse PDF, tem a parte de text. Então, ó, tá vendo esse campo aqui, ó, text? Se fosse um PDF, vocês vão entender, depois eu vou te mostrar um que ele vem com esse campo preenchido aqui. Como ali foi só um documento, ele não vem com esse campo text preenchido. E aí o que, que eu fiz? Eu criei um filtro aqui. Tá vendo? Se o campo text não tiver em branco, quer dizer que é um PDF que tem imagem e texto. Se esse campo aqui vier em branco, é porque é só uma imagem, né? E foi exatamente só uma imagem que eu mandei, que foi ali do RG. Né? A primeira vez eu mandei imagem e agora eu estou mandando PDF. O que ele faz? Ele fez essa validação aqui e viu que não contém texto. O que, que eu faço? Eu faço o download de novo desse PDF, tá? E aí eu mando para essa API aqui, ó, que é do PDF Stirling. O que, que é esse PDF Stirling? Vou mostrar para vocês aqui. PDF Stirling é esse aplicativo, tá? Inclusive a gente tem oferece serviço de setup, a gente tem a stack, né? Completa aqui desse aplicativo. O que essa API faz? Eu vou entrar até aqui nos endpoints da API deles. O que essa API faz, tá? Tem todos esses endpoints aqui, mas nesse caso em específico, tá? Eu uso cadê aqui? Eu uso esse daqui, ó. A API converte PDF para imagem. Então eu converto o PDF para uma imagem, para mandar pro Vision, porque assim, mesmo que o PDF seja só imagem, se eu mandar pro Vision, o Vision não aceita. O Vision não aceita PDF. Então eu tenho que converter esse PDF para uma imagem. E dentro do N8N você não tem como fazer isso. E aí a única maneira que tem é tendo a conta nesse aplicativo, tá? Se você tem na sua N8N, no seu container aí, você tem o N8N, a sua API Evolution, é só você subir a stack aqui do PDF Streaming, tá? Que eu também vou deixar para quem é aluno, tá? Fazer o download, mas também a gente presta esse tipo de serviço, tá? Se vocês precisarem. Eu demorei muito mesmo assim, para descobrir isso aqui, tá? Então, o que é feito? O PDF, nesse caso aqui, ele foi transformado aqui em um JPEG, tá vendo? Então, se você clicar aqui, ó, ele foi transformado em um JPEG. E antes de enviar para o Vision, eu transformei esse JPEG em um Base 64. Ó. Eu transformo ele em Base 64 e aí depois eu mando lá para o Vision. E eu mando para o Vision. Aí o Vision é o output dele, né? Aqui é o output do Vision, é uma imagem, é um registro de identidade civil, certo? Aqui é a mesma coisa aqui, ó. Eu peço para ele colocar o tipo de documento, os dados mais importantes, a justificativa. E o que acontece? No final aqui, ele manda de novo, ó. Ele manda para esse mesmo workflow aqui, ó. Type sempre IA, o ID do lead e os dados, né, do output da IA. E aí ele vem aqui, ó, filtrou tipo IA, e ele formata os dados aqui, manda lá pro banco de dados, vamos ver se ele foi lá pro banco de dados, na memória, né, da IA. Ó, mandou aqui, ó, resumo do PDF enviado pelo Human, tá vendo? Aqui foi imagem, ó, aqui já foi PDF, tá vendo? E aí já ficou na memória do Human. Caramba, vamos voltar. Do Human. Aqui eu atualizei o cartão do lead, lá o campo personalizado ali, resposta IA, ó, registro de identidade civil recebido com sucesso. E eu já disparei esse SalesBot aqui, certo? Que se você olhar aqui, quem disparou essa mensagem aqui foi o SalesBot. Beleza? Agora, eu vou enviar aqui, vou enviar um PDF com imagem e texto, tá? Para vocês verem como que é e como se comporta aqui. Vou enviar uma DAS aqui. Gostosinho para pagar, né? Uma DAS. Vou enviar uma DAS aqui. Beleza. Vamos lá ó, já recebeu aqui a como. Vamos lá na IA principal. Já recebeu aqui. Ó, tipo PDF. Agora vamos lá no OCR. Ó, já respondeu. O PDF é bem mais rápido do que imagem e do que PDF só imagem. Quando a PDF é em texto, ó. Ele já recebeu, tá vendo aqui, ó, que ele fez outro caminho, ó. Por quê? Aqui, ó, no campo text, ó, tá vendo, ó? No campo text aqui já tem dado. Então aqui ele faz outro caminho. Então tá vendo aqui, ó, agente PDF texto e imagem. Esse daqui é só de imagem. É PDF, né, quando é PDF e imagem, aqui é a imagem pura mesmo, né? E aí o que ele faz? A mesma coisa, ó.
documento, justificativos, dados importantes, e aí faz a mesma coisa, ó. O type A, documento de arrecadação simples, tal, 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 o resumo, aí aqui, ó, é a parte daí do processamento dos dados. Que aí, ó, ele manda lá para a memória, vamos ver se foi lá para a memória da IA. Ó, foi para a memória da IA, certo? Todos os dados aqui. Atualizou o cartão do lead, vamos ver se atualizou o cartão do lead, ó. Tá vendo? Documento de arrecadação nacional, ó, recebido com sucesso. E vamos lá no WhatsApp, ó, documento de arrecadação do Simples Nacional recebido com sucesso. Então, esse é um OCR completo, tá, pessoal? Pode ter certeza, você pode, é óbvio, né, que você pode depois aprimorar isso daqui, mas antes de criar esse protótipo aqui, eu já quebrei muita cabeça, e o grande segredo aqui, né, é o PDF Stirling, essa API de PDF aqui, tá? Não, com certeza devem existir outras APIs de PDF que faz isso, né, o que o PDF Stirling faz, às vezes você não precisa nem instalar, você pode pagar ali por mês, mas foi a única alternativa ali que eu achei, tá? A gente tá fazendo isso. Então aqui a gente alimenta a memória da IA. Se você não quiser, você está alimentando a memória da IA e mandando para outro assistente aqui, você poderia estar mandando também, tá? E aí eu vou colocar para vocês aqui alguns cases de uso que passou pela minha cabeça aqui, mas eu acredito que tenha mais, né? Então, por exemplo, para clínicas médicas, por exemplo, que pedem a documentação dos pacientes, você pode processar isso e já mandar ali na API, via API, dentro do prontuário do paciente, né? Por exemplo, a Figo, a gente já está vendo com a Figo aqui, que é um RP, né, de clínicas, né, de prontuário eletrônico, a gente consegue fazer isso. Você consegue salvar esses documentos. Ah, esqueci de falar. Essa parte aqui, ó, se você não quiser converter em Base 64 e quiser salvar dentro do storage, eu deixei até aqui, ó, no workflow, você pode fazer o quê? Salvar essa imagem lá no storage do Supabase, tá? Lá no banco de dados, tá? E aí na Vision, quando você for mandar para analisar a imagem, você manda a URL. Você manda a URL da imagem. Você não precisa mandar o Base 64, tá? Então aqui no Supabase, essa parte aqui, ó, do storage, você cria aqui uma nova cesta aqui, né, o new bucket, você consegue subir PDF, imagem, vídeos, JSON, cada arquivo que você sobe gera uma URL, né, e aí você consegue gerar essa URL para a pessoa fazer download, né, ou para você estar disparando via a API do WhatsApp também, tá? Então eu vou deixar aqui também nesse workflow, tá? E então, cases de uso que eu não terminei, ó. Leitor e resumidor de PDFs com processos judiciais, eu uso aqui para um cliente meu que é advogado, que eu presto serviço para ele já há muito tempo. Tem o CR em todos os processos dele, né? A parte de recebimento de orçamento, de receita médica, de laudo de exames, entre outros tipos de documentos, né? Como vocês viram aqui, nesse caso foi um RG. Por exemplo, qualquer imagem enviada pelo lead numa conversa, porque você pega as IAs aí, você manda uma mensagem, cadê? A IA não responde, fica travada, né? Nesse caso aqui, não, né? Por exemplo, pode ser um anúncio, um ads, você recebeu a foto do ads ali, você sabe que foto que é, que o lead clicou, se é uma roupa, se é um lanche, e-commerce. Então, assim, gente, dá pra você usar para muita coisa isso daqui. E aí, como eu falo, um OCR desse daqui, lembrando que ele foi implantado direto pela API da Como, tá? Você pode também implantar isso daqui em outras APIs, por exemplo, você pode usar a API Evolution, o WhatsApp, você pode colocar isso lá no Instagram, você pode usar em vários outros tipos de processos aí, tá? Então, assim, você imagina você cobrar isso aqui de um cliente que tem uma clínica médica, um escritório jurídico, quanto que vai agregar isso ali no dia a dia dele? Quanto que você pode cobrar um leitor de documentos desse? Então, assim, se eu fosse cobrar um workflow desse aqui, quanto que você acha que valeria? No mínimo aí. No mínimo de 5 mil para cima. Então, assim, pessoal, aproveita. Eu entreguei o ouro aqui para vocês. Aqui a gente abre nó por nó. Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar, tá? Lembrando, para quem é aluno, como eu digo, só o workflow aqui do nosso curso já paga o curso. Né? E a pessoa sai, e o aluno sai no lucro, né? Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar aqui, que assim que possível a gente está respondendo. Tá bem?
Espero que vocês tenham gostado dessa aula e um forte abraço. Tchau, tchau.